Boa noite, família. Convido você a abrir em Mateus capítulo 23. Eu vou ler os 3 primeiros versos do capítulo. Mateus capítulo 23, do verso 1 ao verso 3. Diz assim o texto: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Portanto, fazei e guardai tudo o que eles vos disserem, mas não lhe imiteis as obras, pois não praticam o que dizem. Amém? Muito interessante esse texto, em que Jesus dá o destaque ali sobre a ação de escribas e de fariseus, e ele é categórico em dizer que os seus discípulos e a multidão deveriam fazer e guardar tudo o que eles diziam, mas não deveriam praticar aquilo que eles praticavam, porque eles falavam uma coisa, mas faziam outra. É por isso que hoje em nossos dias a hipocrisia e o farisaísmo se tornaram sinônimos. É por isso que hoje, quando a gente chama alguém de fariseu, a gente está dizendo que é uma pessoa que fala uma coisa e faz outra. Hoje a gente vai meditar um pouquinho sobre isso, no texto paralelo a esse em Lucas, e a gente vai tentar descobrir se nós também não temos um pouco de fariseus ou de hipócritas. Vamos orar? Senhor Jesus, nós essa noite reservamos, Senhor, esse tempo para a honra e glória do Teu nome. Nós, Pai, viemos aqui, Senhor, no intuito de Te louvar, Te exaltar. Sabemos a necessidade, Senhor, de fazermos isso em grupo, Senhor, com a Tua igreja, com a Tua família. O Senhor é que criou esse corpo perfeito que é o corpo de Cristo. O Senhor que nos deu poder através dos dons espirituais, exatamente para que nós investíssemos na vida uns dos outros. E é por isso que nós estamos aqui essa noite, Senhor. Nós clamamos a Ti pela Tua graça e misericórdia, que cada dia mais nós possamos estar juntos, vivendo a realidade daquilo que o Senhor preparou para nós, para a honra e glória do Teu nome. Este é o nosso desejo. Viemos aqui para expressar o nosso louvor, a nossa gratidão. O Senhor tem sido muito bom conosco, apesar das nossas fraquezas, dos nossos pecados. O Senhor se mantém fiel, e o Senhor é merecedor de toda a nossa adoração. Desejamos que o Senhor se faça presente aqui essa noite e receba essa nossa adoração, que é a expressão do nosso coração, realmente a expressão verdadeira do nosso coração. E pedimos, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, que nós possamos estar experimentando essa comunhão contigo também através do contato com a Tua palavra, e que possa ser uma noite de aprendizado e de desejo de mudança, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. Bem, boa noite. Boa noite, igreja. Vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos. Se alguém puder ficar para a gente lá no projetor. Fefe, que sempre se dispõe, né? Vamos louvar, começar cantando em Reina em Mim, né? Que o Senhor possa realmente reinar em nossa vida. Se Ele reinar em nossa vida, estaremos de acordo com a Sua palavra e estaremos fazendo a Sua vontade, amém? Então que isso seja uma verdade, né? Que realmente Ele venha reinar sobre a nossa vida.
se o Senhor reinar em nós, faremos parte do seu corpo, né? E seremos família, corpo e família. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Em espírito e em verdade, que haja verdade no nosso falar, no nosso proceder, né? E que possamos servi-lo em espírito.
te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver ao lado de Deus, onde flui o amor, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver ao lado de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver ao lado de Deus, onde flui o amor. Em Mateus 5, versículos 13 e 14, fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? O versículo 14 diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A luz precisa brilhar, né? Senão não tem serventia, né? Uma luz que brilha não serve para nada. Então Deus disse que nós somos a luz do mundo, né? Então a gente precisa brilhar. A gente só brilha porque Ele é a luz do mundo e Ele habita em nós. Então, através dele a gente brilha, né? Não é que a gente é estrelinha não e a gente brilha, né? A gente só brilha porque a Jesus, que é a luz do mundo, habita em nós. A gente vai cantar o hino 417 do cantor cristão, Brilha no meio do teu viver. Que a luz de Cristo possa realmente brilhar no meio do teu viver, e assim você e todos nós iluminarmos o mundo, amém? Não somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor.
escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Amém? Vamos orar? Senhor, te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui. Te agradecemos pela oportunidade, o privilégio de te louvar, te adorar, te engrandecer, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que realmente o Senhor possa brilhar no meio do nosso viver. Que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas e assim a gente possa iluminar o mundo com a Tua palavra e o Teu amor, ó Pai. Que sejamos instrumentos nas Tuas mãos e que o Senhor continue falando conosco neste culto, ó Pai, como tem falado até o momento, e que a gente possa continuar te adorando e te exaltando até o término desse culto, ó Pai. E que assim também seja a nossa semana, um verdadeiro culto a Ti, ó Deus. É o que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir em Lucas capítulo 11. Eu vou ler o versículo de número 37 ao número 54. Lucas 11, de 37 a 54. Diz assim o texto: Quando Jesus terminou de falar, um fariseu o convidou para vir comer com ele. E entrando, Jesus sentou-se à mesa. O fariseu admirou-se, vendo que ele não se lavara antes de comer. E o Senhor lhe disse: Vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de cobiça e maldade. Loucos! Quem fez o exterior, não fez também o interior? Dai, porém, de esmola o que está dentro do copo e do prato, e todas as coisas serão limpas. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã e da arruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Deveis praticar essas coisas sem esquecer aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais dos primeiros assentos nas sinagogas e dos cumprimentos em público. Ai de vós, porque sois como sepulturas ocultas, sobre as quais os homens caminham sem saber. Então um dos doutores da lei lhe disse: Mestre, quando dizes isso, também ofende a nós. Ele, porém, respondendo: Ai de vós também, doutores da lei, pois sobrecarregais os homens com fardos difíceis de carregar, mas vós nem com um dedo tocais esses fardos. Ai de vós, pois edificais os túmulos dos profetas que os vossos antepassados mataram. Assim sois testemunhas que aprovam as obras dos vossos antepassados, pois eles mataram os profetas, e vós lhe edificais os túmulos. Por isso diz a sabedoria de Deus: Eu lhes mandarei profetas e apóstolos, e eles matarão uns e perseguirão outros. Portanto, essa geração prestará conta de sangue derramado de todos os profetas desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, essa geração prestará contas. Ai de vós, doutores da lei, porque retiveres a chave do conhecimento, vós mesmos não entrares e impedis os que desejam entrar. Ao sair ele dali, os escribas e fariseus começaram a pressioná-lo com insistência e a interrogá-lo acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de o apanharem em alguma coisa que dissesse. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós, pela Tua graça e misericórdia, estamos aqui e acabamos de ler, Senhor, o Teu texto sagrado, a Tua palavra. Gostaríamos que nesse momento, Senhor, operasse um milagre em nós, nos dando a possibilidade, Senhor, de Te ouvir falar conosco. Que a Tua palavra, Senhor, possa ser uma expressão clara da Tua voz nessa noite para nós. Não que o Senhor não deseje falar, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir. Muitas vezes a Tua palavra incomoda tanto ao ponto de nós
fecharmos, Senhor, o nosso coração. Tem misericórdia de nós, Pai, e nos acalma neste momento. Nos dê a concentração necessária para que nós possamos só olhar para Ti. Peço a Tua ajuda, Senhor, neste momento, não só para aqueles que estão aqui, mas para aqueles que estão em casa também. A gente sabe da dificuldade de se assistir um culto em casa, e por isso eu peço que pela Tua graça e misericórdia o Senhor possa estar separando este tempo para que nós venhamos a estar prestando atenção somente no Senhor. Que os problemas, as aflições deste mundo, as dores possam ficar de lado. Pedimos que o Senhor silencie o nosso próprio coração, porque muitas vezes nós estamos desejando falar mais do que ouvir. Pedimos, Pai, que o Senhor venha e fale aquilo que nós precisamos ouvir, e não aquilo que nós desejamos. Mais uma vez, Senhor, eu me coloco diante de Ti também, expressando o anseio que eu tenho de ouvir a Tua voz, pedindo pela Tua graça e misericórdia que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor me torne apto a este momento, que o Senhor utilize a minha vida, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Também anseio por ouvir a Tua voz e peço que o Senhor fale através de mim, e que o Senhor de maneira nenhuma permita que eu venha atrapalhar, mas que somente aquilo que vier do Teu coração possa ser proferido, e possa ser um momento, Senhor, de honra e glória somente a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Já ouviu falar de hipocrisia? Hipocrisia é uma palavra que é muito utilizada nos nossos dias, né? A ideia é muito simples. Normalmente a pessoa, ela fala e defende certos pontos, mas aquilo não se torna prático. Quando às vezes a gente pega algumas pessoas fazendo coisas que são totalmente o contrário daquilo que elas têm falado. E nos nossos dias é muito interessante como às vezes a gente pega a hipocrisia assim no ar. Eu lembro que há um tempo atrás começou um certo movimento voltado assim à preservação do meio ambiente, e as pessoas começaram a falar sobre a necessidade de nós evitarmos utilizar sacolas plásticas. E de repente em todos os lugares esse era o assunto. E é óbvio, eu não conheço ninguém que não queira preservar o meio ambiente. É a nossa casa este mundo. Se o meio ambiente for prejudicado, nós somos prejudicados diretamente com ele, não é verdade? E de repente começaram a sair reportagens sobre o tempo que uma sacola plástica ela demora para se deteriorar na natureza. Centenas de anos em alguns casos. E aí mostraram animais sofrendo por causa do plástico no mar, nos mangues. E começaram a trazer a realidade de tudo aquilo e houve uma comoção. E de repente alguém veio e trouxe uma proposta e disse o seguinte: olha, nós vamos abolir a sacola plástica dos supermercados. E de pronto a maior parte da sociedade concordou com aquilo, porque era correto, porque é necessário que nós venhamos a preservar o meio ambiente. Então alguns supermercados começaram a vender as sacolas reutilizáveis e eu fui um dos primeiros a comprar. Afinal, precisamos preservar o meio ambiente. E aí de repente a gente entra no supermercado e começa a fazer a compra e repara uma coisa meio estranha, né? Porque a gente vai comprar o arroz e ele vem num saco plástico. E a gente vai comprar o feijão e ele vem num saco plástico. E o açúcar? Num saco plástico. E o saco de lixo que você vai comprar, porque você não tem mais a sacolinha para colocar no seu lixo, também vem embalado no saco plástico.
E de repente você percebe que talvez aquela comoção toda não tenha sido voltada para uma questão de preservação da natureza, mas talvez tenha sido uma questão econômica, sabe? Uma pressão de redes e alguns estabelecimentos de comércio que não queriam oferecer a sacola, queriam economizar com aquilo, e de repente fizeram um grande movimento para pegar um ponto verdadeiro e dizer para todo mundo: precisamos eliminar a sacola plástica. Mas todos os produtos no supermercado, na sua grande maioria, levam plástico nas suas embalagens. Por que isso funciona de uma maneira tão boa e tão perfeita? Ora, porque o ser humano gosta de sinalização de virtude. Já ouviu falar disso? A gente gosta de mostrar para os outros que nós estamos certos em algum ponto e que nós de alguma maneira somos melhores, porque estamos ajudando a preservar a natureza, porque estamos ajudando a salvar o nosso próximo, porque estamos contribuindo com o que Jesus diz aqui, nos dízimos. É por isso que dentro da esfera da hipocrisia, muitas coisas se aplicam, sabe? É por isso que quando Jesus vem, desafia as autoridades religiosas da época, ele vai escancar esse desejo que o ser humano tem de agradar. Irmãos, isso é natural. Você tem. Eu tenho. Nós queremos agradar. Nós queremos ser consenso geral. É interessante porque Jesus está na casa do fariseu e ele está tratando dessas questões. Quando ele chega no versículo 43, ele diz: ai de vós fariseus, porque gostais dos primeiros assentos nas sinagogas e dos cumprimentos em público. Irmãos, essa realidade hoje já não tem muito mais valor para a gente. O nosso tempo é outro. Os cumprimentos em públicos, eles são dados nas redes sociais. Os primeiros assentos são visualizações. Os aplausos são os likes. E nós desejamos isso. E é interessante porque a sinalização de virtude é tão escancarada que eu fico com medo agora das coisas que eu vejo. Porque na maior parte dos casais que eu tenho tentado ajudar nos seus relacionamentos, a maior parte deles são os que mais postam fotos da família junto sorrindo. Quando alguém começa a postar muita foto da família junto, eu já desconfio. Está querendo mostrar para os outros algo que lá dentro não está se confirmando. É por isso que Jesus vai comparar os fariseus com pessoas que são como sepulcros caiados. Ou seja, por fora são belos, ornamentados, uma obra de artista, mas por dentro tem um morto. Há algum tempo atrás eu comecei a reparar num padrão de hipocrisia meu. Eu só tenho uma rede social, que é o WhatsApp. Tá bom demais. Já estou pecando muito ali, imagina se eu tivesse mais de uma. E dia após dia eu posto a minha leitura diária. Há um tempo atrás eu reparei que eu comecei a fazer observações sobre a quantidade de pessoas que visualizavam. É como um certo retorno, sabe? Deixa eu ver, se eu estou agradando, o pessoal vai ver mais. Se eu estiver desagradando, vai ver menos. Eu estou fazendo isso para agradar as pessoas? Essa é uma tendência nossa. Uma tendência. Nós queremos ser bem vistos. Não importa o que vai no interior. O importa é o que a gente vai mostrar para os outros.
Não importa se eu estou interessado ou não em preservar a natureza, sabe? Não importa. Mas se eu demonstrar que eu quero e as pessoas acharem que eu quero, isso é o importante. Quando Jesus chega ao ponto de questionar, ele começa a incomodar. Irmãos, Jesus ele está nos incentivando a incomodar a nossa sociedade. Alguém precisa levantar o dedo e dizer, olha, não é por nada não, mas eu sei que a gente precisa eliminar o plástico, mas por que a gente não começa pelas grandes empresas eliminando o plástico dos seus produtos? E de repente alguém vem e aponta o dedo para essa pessoa e diz, você é alguém contra a natureza, você não quer preservar, você quer o uso do plástico. Não é isso que está acontecendo com Jesus aqui? Jesus ele está tratando ali com o fariseu e está expondo a verdade, a hipocrisia, e aí de repente alguém levanta e fala assim, Jesus, falando desse jeito o Senhor está ofendendo. Irmãos, quando isso acontece dentro da nossa realidade hoje, a gente fica meio acanhado. Opa, estou causando reações aqui de ódio. As pessoas estão vindo contra mim. Eu queria que elas parassem, que elas raciocinassem, que elas se arrependessem, que elas fizessem o correto, mas elas estão ficando bravas comigo, então eu vou parar. Não foi isso que Jesus fez. Quando a gente chega no versículo 45, diz, então um dos doutores da lei lhe disse, mestre, quando dizes essas coisas também ofende a nós. Resposta de Jesus, perdão, mestre da lei, não queria ofender você. Não foi isso, né? Não é isso que está escrito no versículo 46. Jesus diz, ele porém respondeu, ai de vós também, doutores da lei. Sabe uma coisa que atrapalha essa questão da hipocrisia? É que muitas vezes, quando a gente está observando o erro do outro, nós cometemos o mesmo erro. E quem tem a mente voltada para a verdade, sente o peso dessa realidade e se intimida de apontar o erro do outro, já que ela mesma não está fazendo. Não é assim que acontece? Quem sou eu para cobrar fulano de tal sobre isso, se eu também não faço? Jesus ele não tinha esse problema. Jesus ele podia falar de coisas que os outros faziam, porque ele era exemplo na conduta. Irmãos, você já deve ter percebido que muito mais do que as palavras, a ação, a atitude, o exemplo é muito mais forte. As pessoas precisam olhar para a sua vida e comparar a sua vida com a delas e dizer, aquilo que eles fazem faz muito mais sentido, parece muito mais verdadeiro, muito mais lógico, muito melhor, muito mais prazeroso do que aquilo que nós estamos vivendo nessa hipocrisia. Isso quer dizer que a gente só deve fazer as coisas e ficar calado? Não. Quer dizer que a gente deve fazer e viver. No início do culto, a gente leu Mateus capítulo 23, do verso de 1 a 3. Jesus falando ali dos escribas e fariseus. Jesus ele diz, façam tudo o que eles disserem,
mas não imitem as suas práticas, porque eles não praticam o que dizem. Não choque. O que os fariseus estão dizendo, o que os escribas estão dizendo, é verdade, é a palavra de Deus. Agora, não seja como eles. Não viva como eles vivem. Aqui no texto, Jesus dá um exemplo. Ele diz, falando dos doutores da lei: vocês sobrecarregam os homens com fardos difíceis de carregar, mas vós nem com um dedo tocais esses fardos. Uma característica do hipócrita é que ele gosta de exigir a santidade dos outros que ele mesmo não vive. E carregar fardo, você sabe o que é, né? Colocar alguma coisa nas costas. O texto está dizendo que esses homens ficam amontoando coisas sobre as costas das pessoas e elas mesmo não carregam nada. E uma coisa que a gente, dentro do mundo cristão, resolveu colocar é um monte de fardos exatamente para fazer as pessoas serem merecedores da salvação em Cristo Jesus. Quando nós apresentamos Jesus para as pessoas, ao invés da gente apresentar um Cristo Salvador, que está estendendo a mão para que elas sejam libertas da escravidão do pecado, a gente apresenta um monte de regras sobre coisas que elas precisam mudar na sua vida. Você precisa parar de beber. Você precisa parar de se drogar. Você precisa sair do mundo do homossexualismo. Você precisa sair do tráfico. Você precisa voltar para sua esposa, voltar para o seu marido. Você precisa fazer isso. É como os fariseus faziam, como os mestres da lei faziam. Há um tempo atrás eu ouvi uma frase e eu não peguei o nome do autor. Eu preciso achar quem disse esse pensamento. Estava falando sobre teologia. E a expressão é: a teologia ela não veio para facilitar o relacionamento do homem com Deus. Não. Isso já foi facilitado por Jesus Cristo. Não existem mais limites para o relacionamento de homem com Deus, porque Jesus é o caminho. Pronto, acabou. Por que a importância da teologia então? Ora, é porque algumas pessoas Deus vai capacitar exatamente para proteger os pequeninos das heresias. Existem pessoas que têm um coração tão aberto para Deus, que apesar delas não terem um conhecimento profundo de interpretação bíblica, elas têm mais intimidade com o Senhor do que grandes teólogos. Mas os grandes teólogos são necessários para proteger essas pessoas de falsos profetas. É a igreja de Cristo se ajustando, se alinhando, se completando, se edificando. Mas onde há hipocrisia, há divisões, a superficialidade. As pessoas elas se amoldam ao ambiente que estão. Elas começam a achar que ser cristão é vestir uma roupa bonitinha no domingo à noite e ir para o culto. Será que é só isso? Jesus faz uma acusação grave. No versículo 47 ele diz: ai de vós, porque vocês edificam os túmulos dos profetas, que os vossos antepassados mataram. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê que vários homens enviados por Deus para alertar o povo sobre os seus pecados, foram assassinados.
E o texto está dizendo que esses homens naquela época, eles construíam túmulos para os profetas. Quais profetas? Os profetas que os seus próprios pais tinham matado. Olha só o que Jesus fala: assim sois testemunhas que aprovam as obras dos vossos pais. A ideia do hipócrita era aparentar que eles estavam fazendo algo para honrar os profetas mortos pelos seus pais. Mas Jesus está dizendo que quando eles fazem isso, eles evidenciam que corroboravam com a ação dos seus pais. O texto diz: pois eles mataram os profetas, e vós lhe edificais os túmulos. Por isso diz a sabedoria de Deus: eu lhes mandarei profetas e apóstolos, e eles matarão uns e perseguirão outros. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando a gente volta no passado e olha para os pais de vocês, sabe o que eles faziam? Matavam os profetas. Sabe o que vocês fazem hoje? Matam os profetas. Mas algum deles poderia levantar: não, a gente não mata os profetas, a gente está até construindo túmulos honrosos para eles. Mas o que Jesus está dizendo é: vocês estão planejando me matar. Vocês não são em nada diferentes dos pais de vocês. Em nada. Nada. Sinalizam virtude em ações externas, mas ocultamente planejavam matar Jesus, Filho de Deus, o Messias, o maior profeta. Versículo 50 diz: portanto, esta geração prestará contas do sangue derramado de todos os profetas, desde a fundação do mundo. Jesus não está dizendo aqui que no dia do juízo, eles pagariam a conta de todo mundo, mas é a ideia de que eles vão estar no grupo que vai ser responsável pela morte dos servos de Deus. Interessante isso, porque no versículo 51 diz: desde o sangue de Abel, ele inclui Abel como sendo um profeta do Antigo Testamento, até o sangue de Zacarias, morto entre o altar e o santuário, assim eu vos digo, esta geração prestará contas. Irmão, o profeta, ele não é necessariamente uma pessoa que tem o ofício. O profeta não é necessariamente aquele que trabalha sempre nesse ponto. Quando a gente pensa em profeta, a gente sempre lembra de Elias, por exemplo. A gente lembra de Jeremias, de Isaías, de Daniel, de Ageu. Sempre lembra de Ageu, porque depois, na hora de buscar Ageu no texto bíblico, ninguém consegue achar, a não ser no aplicativo de celular, não é isso? Irmão, o profeta, a gente até estudou sobre isso na última sexta-feira no estudo, foi muito bom. O profeta é aquele que é um intermediário, um mensageiro de Deus para os homens. É aquele que vem trazer a boa notícia, que dá a possibilidade das pessoas se arrependerem. O profeta é você. O profeta é a pessoa que incomoda. Porque não existe nada que incomode mais do que a verdade. Quando de repente você percebe a verdade, aquilo tem que incomodar, irmãos. Tem que incomodar. E você não pode se conformar. Você tem que abrir a boca e falar. Porque se você corrobora com a mentira, você é como um fariseu e como um mestre da lei aqui, que estão enganando as pessoas. E se você fica calado, você também é como um fariseu e como um mestre da lei que está enganando as pessoas. Irmão, a omissão, ela é tão pesada quanto a mentira.
Consegue compreender isso? Se nós não abrirmos as nossas bocas e proferirmos a verdade do próprio Cristo, as pessoas não vão conhecer a verdade, não vão se arrepender, não vão pedir perdão, não serão salvas. É por isso que Jesus, e lembrando a mensagem do domingo passado, Jesus num ambiente propício, privado, somente ali com eles, escancara a verdade e diz na cara de todos eles: vocês são hipócritas. Exteriormente limpos, belos, interiormente podres. Fazem de tudo em relação à contribuição, porque as pessoas veem, mas negam o amor e a justiça. Fazem de tudo para ter visualizações nas redes sociais e ganhar um like das pessoas. Mas por trás da tela do celular, existe um monstro sujo de pecados. Irmãos, você precisa entender uma coisa. A luz de Deus, o Cristo estava falando agora há pouco, a luz de Deus, ela não vem para expor o pecado do homem publicamente e fazer ele ter vergonha por causa dos outros. Não. A luz de Deus, ela vem para iluminar e revelar ao próprio homem. E ele precisa ter vergonha de si mesmo, para que ele se arrependa dos seus pecados e clame para que Jesus o limpe, porque ele sabe que com as suas mãos sujas, ele não pode se limpar. É isso que Jesus está fazendo aqui, abrindo os olhos dos fariseus. Mas olha só o que aconteceu. Versículo 52, uma acusação final. Ai de vós, doutores da lei, porque retiveres a chave do conhecimento. Jesus, ele faz uma ilustração muito interessante. Ele mostra a ideia do conhecimento, da ciência, que é a palavra aqui, como sendo um local, em que o único acesso é através de uma porta. E Jesus diz que os doutores da lei pegaram essa chave, e eles fizeram algo. Vós mesmos não entraste, ou seja, eles têm a chave, e eles não entraram por essa porta para obterem o conhecimento. E o texto diz: impedistes os que desejam entrar. Ou seja, eles mesmos não quiseram, e a porta está fechada, e eles não deixam ninguém ter acesso à verdade. 2 pontos, muito simples. Qual é a verdade? Biblicamente falando, a verdade é a palavra de Deus. A verdade é o Espírito Santo de Deus. A verdade é o próprio Deus. Jesus é a verdade. Jesus falou do Espírito da verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é que nós podemos conhecer a Cristo? Através da sua palavra, não tem outro jeito. Quando você não separa tempo para isso, quando você não valoriza isso, você é alguém que não adentrou a porta. E quando você não compartilha isso com pessoas, você trancou a porta e impediu que elas tenham acesso. Quando Jesus está falando isso, ele está dizendo para os mestres da lei daquele tempo em relação às pessoas daquele tempo. Porque eles eram responsáveis pelas pessoas daquele tempo em relação à palavra de Deus. Hoje esses mestres da lei, eles já não estão mais entre nós. Quem são hoje os responsáveis por levar a verdade, o conhecimento,
A ciência verdadeira é você mesmo. Você tem buscado? Você tem dado acesso a pessoas? Versículo 53 diz: ao sair dali, os escribas e fariseus começaram a pressioná-lo, com insistência, a interrogá-lo acerca de muitas coisas. Tinha um objetivo, o texto diz: armando-lhe ciladas a fim de apanharem alguma coisa que dissesse. Irmãos, uma reação natural do ser humano pecador é se voltar contra aquele que diz a verdade. Então, lá vai um segredinho para você. Se você não está incomodando absolutamente ninguém, é bem provável que você esteja participando do grupo da mentira. Porque a mentira ela não incomoda não, irmãos. Mentira só incomoda o justo. Os ímpios? Não. Eles têm afinidade com a mentira. Jesus disse que essas pessoas elas têm um pai. E o pai delas é o diabo. Que o texto diz que é um mentiroso. É o pai da mentira. Não é isso? Por que Jesus diz que nesse mundo nós teremos aflições? Por que nesse texto aqui ele diz: e a sabedoria de Deus, versículo 49, lhes mandarei profetas e apóstolos, e eles matarão uns e perseguirão outros. Irmãos, essa precisa ser a nossa realidade hoje. Se nós não temos sido ameaçados de morte e as pessoas não têm nos perseguido, é porque a gente não está incomodando eles com a verdade. Quando a verdade chega, irmãos, ela vai alcançar aqueles que estão sedentos pela verdade. Vão transformar pessoas, vão libertar cativos em nome de Jesus. Mas vão incomodar muito aqueles que preferem a mentira do que a verdade, que preferem as trevas do que a luz. Incomodar, irmãos, incomodar é uma característica do cristão, por ações e por palavras. Nós não podemos ser hipócritas, irmãos. Esse mundo ele já está recheado de tanta hipocrisia, mas tanta. A gente deve ser aquele que vai chegar e trazer a verdade, a luz de Cristo para as pessoas. Lembrando que você tem a responsabilidade e é obrigado diante de Deus a fazer isso. Mas o texto ele não está dizendo que você precisa humilhar pessoas diante de uma multidão. Pelo contrário. Jesus está dizendo o seguinte: entra lá na casa da pessoa, ou convida a pessoa para a sua casa, tenha um ambiente propício para que você chegue para ela e diga a verdade. Para que você dê a ela a oportunidade do arrependimento. Pode ser que você perca um amigo. Tenho certeza que Jesus nunca mais foi convidado para comer na casa desse fariseu. Não foi. Mas pode ser que você ganhe uma pessoa para Cristo. A salvação de uma pessoa. E essa é a nossa responsabilidade. Foi para isso que Deus nos chamou. Essa é a nossa postura hoje. Precisa ser. Para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade de lermos a Tua palavra. Te agradecemos, Pai, pela alegria de ver Jesus agindo. E de entender, Pai, que amor também é cutucar feridas. Cutucar feridas no sentido de expor o pecado para que as pessoas tenham a chance do arrependimento. Pai,
Se nós temos sido confrontados com a verdade, e isso tem nos incomodado e tem nos feito se rebelar contra o anunciante da verdade, tem misericórdia de nós, nos perdoa, abre a nossa visão, nos dê a percepção do nosso erro, nos dê a oportunidade ainda hoje de se arrepender e de pedir perdão a Ti. Que nós sejamos os propagadores da verdade, que nós sejamos os mensageiros, que nós venhamos levar a Tua palavra, que nós venhamos a abrir as portas para que as pessoas conheçam a Cristo, para que elas saibam realmente o que é a ciência de verdade, o que é a verdade. Tem misericórdia de nós, Pai, porque esse mundo ele é tão infestado de mentiras que às vezes a gente fica confuso, a gente não sabe em quem acreditar, às vezes a gente é levado a acreditar em certos homens. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a perceber que quanto mais o homem é exaltado, mais nós precisamos nos voltar para o nosso Deus na Sua palavra, para perceber as mentiras, para perceber a hipocrisia, para perceber, Pai, o quanto este mundo precisa de salvação, e para perceber que nós é que precisamos levar a verdade. Pai, nos ajuda, porque muitas vezes nós temos a tendência de utilizar a verdade como uma ferramenta de agressão. Às vezes nós pegamos a verdade e queremos humilhar, Senhor, o nosso próximo. Não permita que nós venhamos a fazer isso, mas que nós possamos ter a atitude de Cristo, que nós possamos estar sentado lado a lado, Senhor, com uma pessoa e dizer que ela precisa se arrepender de seus pecados. Ninguém precisa saber dessa conversa a não ser o Senhor. Que haja arrependimento, que haja perdão, que o Senhor nos utilize como os mensageiros da salvação, para avisar para as pessoas que Jesus já deixou o perdão disponível para elas. Pai, eu peço que cada um, Senhor, que teve acesso a essa mensagem, em nome de Jesus, experimente a alegria de libertar uma pessoa da mentira, experimente a alegria de ser utilizada como um instrumento de salvação, se possível ainda hoje, se possível ainda essa semana, para que ela venha, Senhor, provar o sabor, a alegria que esse mundo jamais vai poder nos proporcionar, de apresentar Jesus para alguém, dessa pessoa ser salva, e a gente ter a certeza de que na eternidade estaremos juntos, para a honra e glória do Teu nome. Retira, Senhor, de nós a hipocrisia. Retira de nós, Senhor, o desejo de agradar. Agradar por agradar. Retira de nós a hipocrisia. Retira tudo aquilo que não Te agrada. E nos utiliza, Senhor, como um instrumento em Tuas mãos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus, somente Deus criou o mundo e o que neles há, o ser que pode respirar, existe para mostrar a glória do Senhor.
O hino Felicidade no Serviço. Antes da gente cantar, olha só o que o apóstolo Paulo deixou em Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Amém? Paulo entendeu, né, que tudo que ele fizesse ou que ele tivesse, não teria valor se não fosse por Cristo, né? Nem a sua própria vida. Que a gente possa seguir esse exemplo, que a gente possa utilizar, né, o tempo, a força, o dinheiro, o intelecto, tudo aquilo que a gente é e que a gente tem no serviço do Senhor, né? Que a gente possa cumprir realmente aquilo que Deus nos chamou para cumprir, para fazer nessa terra, né? E que a gente tenha felicidade em servir ao Senhor. É isso que é o que diz esse hino. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido, quanto tempo no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Amém, amém. Vamos orar para encerrar o culto dessa noite? Senhor, louvado seja o Teu nome pela alegria, Senhor, de Te servir. Nosso exemplo de serviço é Jesus Cristo. Que nós possamos estar seguindo o nosso exemplo maior, o nosso Mestre, o nosso Senhor. E que nós possamos experimentar esse gozo, paz, felicidade servindo ao Senhor. Senhor, nos impulsiona a isso, nos dê coragem. Precisamos anunciar a verdade. A gente sabe que vai incomodar, a gente sabe que pessoas vão se sentir ofendidas, a gente sabe que alguns vão nos perseguir, que terão ameaças, em alguns contextos até morte, mas que o Senhor possa nos fortalecer, que o exemplo do nosso Mestre possa ser maior e nos encorajar a não lutarmos, Senhor, pelos bens passageiros deste mundo, pela alegria passageira, Senhor, de elogios,
mas que nós possamos buscar agradar ao nosso único e verdadeiro Senhor. Louvado seja o teu nome por isso. Pai, eu clamo a Ti, que essa semana o Senhor possa nos dar a oportunidade de levar a Tua verdade, de Te servir como nós acabamos de cantar, e de provar, Senhor, a alegria de levar pessoas a Cristo. Que o poder de Deus, Senhor, possa estar agindo em todo o mundo, nos livrando dessas situações ruins. Que a ação do Espírito Santo esteja, Senhor, convencendo as pessoas, através da Tua palavra, a se arrependerem e pedirem perdão. E que o nosso Senhor Jesus Cristo limpe cada um deles com o Seu sangue e lhes dê a salvação, Pai, que não é merecida, mas é pela graça, e este é o nosso desejo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.